Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, família Bandeirantes, tudo bem? Obrigado por você que nos acompanha na intimidade do rádio ou também aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o nosso Rio Grande do Sul. Para o nosso Rio Grande do Sul e para o governador do nosso Rio Grande do Sul, que está aqui conosco hoje, Ranolfo Vieira Júnior. É uma honra tê-lo aqui, governador, delegado aposentado, servidor público há 36 anos, formado em Direito, ingressou na Polícia Civil em 98. Depois disso, dirigiu o DEI, que foi chefe de polícia por 4 anos, secretário de Segurança Pública de Canoas, eleito vice-governador de Eduardo Leite, foi secretário de Segurança e depois assumiu como governador do estado. Tudo bem com o senhor? Obrigado por estar aqui. Tudo bem, Kleber. Quero cumprimentar a ti, cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo neste momento, dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui contigo no dia de hoje, conversando um pouco, né, sobre o nosso Rio Grande, conversando um pouco sobre o nosso Rio Grande do Sul. Isso aí. Vamos começar pelo final, governador. Primeiro, essa experiência de ser governador, né? Eu resumi o seu currículo aqui, mas provavelmente nada tenha sido igual ou tão exigente quanto esse período como governador. Como é que foi essa experiência para o Ranolfo? Sem dúvida alguma, né? Essa experiência como governador do estado é uma experiência ímpar, é uma experiência que dignifica muito, né? Tu ser o governador do estado do Rio Grande do Sul, tu ser a figura número 1, chefe do Poder Executivo, é algo assim que eu vou levar para o resto da vida, não tenho dúvida alguma. Além disso, também, a minha vida e a minha história fala por si só. A minha vida sempre foi muito atribulada. Eu não me recordo aqui de quantos aniversários de filhos da minha filha, de momentos de estar em família que eu, em razão da carreira, como policial, como trabalho, investigação, acabei não passando, enfim, até um pouco de ausência, né, em termos de família. Mas eu nunca tinha acreditado que a agenda de um governador do estado fosse uma agenda tão, mas tão atribulada como essa que eu vivenciei. Estou vivenciando ainda, né, desses últimos 9 meses desse ano de 2022. E ainda, também é importante que eu diga, agravada pelo fato de eu não ter um vice-governador. Certo. Né? Então, não tenho. Eu me recordo que eu, como vice-governador, embora acumulasse ainda a Secretaria de Segurança Pública, mas o Eduardo Leite e eu e o Eduardo Leite dividimos muitas decisões, agendas, né? Muitas decisões e muitas agendas. Então, representações, o Eduardo ia em alguns lugares, eu ia em outros lugares, coisa que eu não tive ao longo desses 9 meses. Então, efetivamente, é uma experiência ímpar. É importante também dizer que, lá no ano de 2017, eu era o pré-candidato a governador do estado pelo meu partido. Pelo PTB de então. Pelo PTB, na época, né? E o Eduardo Leite era o pré-candidato a governador, hoje pelo nosso partido, pelo PSDB, e nós acabamos tendo uma conversa, enfim, os partidos, o Eduardo Leite e eu, e acabamos no início de 2018 fechando essa composição política partidária, tendo o Eduardo como governador na chapa, né, e o delegado Ranolfo como vice. Então, eu posso aqui dizer que nós construímos de maneira conjunta o nosso plano de governo lá na eleição de 2018. Nós, depois que vencemos o pleito eleitoral, fizemos, né, a transição entre os governos, e aqui é importante dizer, uma transição absolutamente tranquila. Que eu tive privilégio de coordenar, por acaso, do lado do governo que saía. Né? Absolutamente tranquilo, tendo de um lado o governador Sartori, seu vice Cairoli, e do outro o Eduardo Leite e eu. Então, trabalhamos juntos na transição, escolhemos a composição do secretariado praticamente juntos, né, participando ativamente, e desde o primeiro momento governamos juntos todas as decisões, da menor da decisão
ou a de maior impacto sempre tomadas em conjunto, ou ao menos o Ranolfo, vice-governador, participando desse momento decisório. Então, não houve aí qualquer ruptura com a saída do Eduardo. Eu tinha conhecimento pleno, Total. absoluto, né, de tudo que acontecia no governo, embora, mais uma vez diga, acumulando ainda a segurança pública, mas tinha um conhecimento de todas as demais áreas, e isso acabou facilitando muito, né? Sabia o que acontecia e o que nós tínhamos que fazer ainda para concluir bem esse mandato, né? Concluir, entregar aí, repassar ao Eduardo, transmitir o cargo no dia 1º de janeiro de 2023. Então, isso, por um lado, me facilitou, fortaleceu, mas eu quero aqui também dizer, né, que governar, um governador, e esse raciocínio que eu vou usar para o governador serve aí para o chefe do Poder Executivo no aspecto amplo, o prefeito, o presidente da República. Na realidade, tu é um generalista, né? Tu conhece um pouquinho de cada coisa. Então, o importante sempre, e aqui eu quero referir, o importante é tu estar bem assessorado. É o teu secretário, é a tua secretária, homem, mulher, conhecedor daquela área, que vai te trazer as nuances, né, daquela Porque área. esse papel de representação institucional que o senhor falou aí toma muito tempo, né? Toma muito tempo. E não tem, esse não dá para delegar. As pessoas querem ver o governador no evento, querem participar. Por sinal, foi uma característica desse seu período que eu notei nos 9 meses. O senhor se fez muito presente, né? Presente nas festas do interior, conferindo obra, presente em eventos de vários setores. Eu fiz um governo, eu evitei ao máximo, né? E até porque o meu perfil não é esse, governar do gabinete, ou governar encerrado dentro do gabinete, né? Eu procurei exatamente aquela minha característica que, como operador de segurança pública, está lá na ponta, vendo as coisas acontecer. O olho do delegado. É o olho do delegado na questão policial e o olho do governador, né, como governador. Então, visitando obras, nós temos aí o projeto Avançar com 6,5 bilhões de reais em todas as áreas de investimento. Então, era lá acompanhando a secretária Arita Bergman, né, nas obras da saúde, nas entregas da saúde, era acompanhando o secretário Domingos Velho Lopes, um grande quadro, a exemplo da secretária Arita também, acompanhando as entregas na agricultura, no nosso avançar na agricultura, era participando muito ativamente dessas feiras, né? E nós temos inúmeras feiras, não vou aqui citar nenhuma delas, porque corro o risco de esquecer alguma outra importante ou até mais importante, participando aí o agronegócio, que é tão, mas tão importante para nós, gaúchos e gaúchas. O agro representa aí quase 40% do produto interno bruto, do PIB gaúcho. Então, está presente, né, no dia a dia dessa atividade tão importante como disse para nós. Então, a chave, talvez, seja tu te assessorar de pessoas competentes e que tenham efetivamente o conhecimento de cada área. Eu vou citar alguns secretários, citaria todo o governo, mas aí nós vamos aqui demorar muito tempo. A secretária Marjorie Kaufmann, na área do meio ambiente e infraestrutura, excelente, conhece, tem um conhecimento, já citei há pouco a secretária Arita, o secretário, um jovem, o secretário Rafael Ayub, que vem lá de Capão da Canoa, no turismo, uma bela surpresa no sentido de Estado, assim, né, para ser conhecido agora. Sem dúvida alguma. E assim eu posso ir citando Joel Marasquim, também, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu for citando, eu acabo aqui, talvez, esquecendo alguém, mas no todo, a secretária Zete Padilha na comunicação. Verdade, querida a secretária colega. Zete Padilha na comunicação, a Flávia, minha chefe de gabinete, secretária-chefe, o Arthur Lemos, que ficou na Casa Civil, conhecimento, tu já participou, tu sabe o que é, o quanto é pulsante na atividade de um chefe da Casa Civil, na relação institucional do Poder Executivo com os demais poderes, da relação, na articulação política com o parlamento. Ou seja, tu tem que estar bem assessorado. E foi isso que eu acho que tive êxito ali quando assumi. Nós tínhamos muitos secretários que, em razão da legislação eleitoral, tiveram que se afastar do governo, né?
era um impeditivo para serem candidatos, continuar no governo, mas as escolhas que nós fizemos ali foram muito positivas e fizeram com que a gente E não teve, conseguisse fazer essa condução. de fato, era para não ter, mas não teve um déficit de continuidade nem de avaliação de governo, né? A sua avaliação de governo foi muito boa, o que teve, me parece, também um papel importante na campanha eleitoral, né? Sem dúvida, não houve, né, essa solução de continuidade, Isso. não houve qualquer interrupção da política pública colocada pelo nosso governo, seguimos literalmente, é o mesmo governo, eu sempre dizia, Eduardo Leite e Ranolfo é um governo só, é o mesmo governo. Então se conseguiu levar isso a contento, ao menos no meu modo de pensar, e com essa agravante, que é o período eleitoral. Então, o período eleitoral, as coisas elas vão mais para o viés político-eleitoral, o próprio debate da campanha, o que é normal, natural, desviando muitas vezes a atenção daquilo que se está fazendo e os motivos, o porquê de estar tomando determinadas decisões. Mas nem isso, né, na avaliação que nós tivemos de governo, mesmo em meio a um embate eleitoral, a avaliação foi, sim, positiva. Então, é um sinal de que nós estamos a sua no caminho gestão correto, né? não foi pauta de quem era adversário, por exemplo, né? O que poderia ter sido o caso. Né? Praticamente não foi. Claro, nós temos uma ou outra decisão tomada não só por este governo, mas eu vou citar aqui o exemplo do regime de recuperação, adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas era uma decisão, era uma né? decisão, Não foi uma exatamente, uma diferença decisão de visão política. E mais, era uma decisão, cada vez, aproveito aqui mais uma vez para dizer, uma decisão necessária para um Estado que enfrentava um desequilíbrio fiscal que nem o Estado do Rio Grande do Sul enfrentava, né? Então, são decisões que tinham que ser tomadas, foram tomadas, e aí no embate eleitoral vem um ou outro questionamento com relação a isso. Mas na avaliação pública se manteve lá, desde o momento que assumi até o momento final, agora que a gente acompanha, praticamente com a mesma avaliação. Né? Agora, o senhor falou politicamente aí a sua relação com o do Eduardo Leite. Pessoalmente, vocês se afinaram também, cada um... Como é que foi esse dia a dia de vocês dois como pessoas mesmo, né? A relação de vocês dois. Nós temos aí, né, uma relação muito profícua, uma relação extremamente leal. Hoje em dia a gente não vê muito, ao menos na intensidade, como eu acredito que tinha que ser, a lealdade entre as pessoas, a lealdade entre os componentes de um mesmo governo, de um mesmo projeto. E isso esteve presente desde o primeiro momento, desde quando nós começamos lá atrás, quando definimos essa chapa, quando fomos para a eleição, quando fizemos a composição do governo, enfim, isso foi sempre presente. A nossa relação, em termos de relação pessoal, também no mais alto nível, respeitosa, leal também. E, claro, as pessoas são diferentes. Eduardo tem um estilo, Ranolfo tem outro estilo. Mas isso em nenhum momento acabou tendo qualquer efeito negativo nessa relação, né? Respeitando, claro, o estilo pessoal de cada um. O senhor falou de lealdade, né? A sua lealdade, e aqui testemunho, foi tanto, o senhor chegou em determinado momento, quando ele tinha aquele projeto nacional, se posicionar como candidato a governador com o apoio dele, inclusive, né? Depois houve um refluxo e imediatamente o senhor fez um gesto político ali, devolvendo, digamos, o protagonismo. Como é que foi essa decisão, governador? Era uma decisão, e aí eu começo lá pelo início, né? Quando o Eduardo Leite renuncia ao cargo de governador, ele, no momento da renúncia, na própria coletiva da renúncia, ele diz que se coloca à disposição para um projeto nacional, mas não fechava nenhuma porta do que pudesse daí advir, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Eduardo se afastando, né, colocando o nome dele à disposição dentro da eleição do cenário nacional, o candidato normal e natural do nosso partido é o governador que está governando, que está em exercício, né? Então, o Ranolfo era o pré-candidato pelo PSDB, com o apoio do Eduardo, com o apoio do partido como um todo. Num determinado momento, ele retrocede um pouco na questão nacional, por uma série de circunstâncias, e aí voltamos a conversar. E eu sempre dizia,
Eu sou candidato do partido, meu nome está à disposição, desde que o Eduardo não seja o candidato. Para o senhor isso sempre foi claro? Sempre foi muito claro. E aí conversamos muito e nós vivíamos num momento de extrema polarização no cenário nacional. E o temor que nós tínhamos é que essa polarização do cenário nacional pudesse também se transmitir para a eleição do Rio Grande do Sul. E aí, numa conversa muito tranquila, muito franca, me recordo como se fosse hoje também, o Eduardo foi à minha casa em Esteio, um domingo, né, fizemos um churrasco lá, e aí lá nesse dia nós acabamos tomando decisão. Olha, o Eduardo tem mais densidade eleitoral, o nome dele é mais conhecido do que o do Ranolfo, achamos por bem, para dar seguimento a este projeto que aí está posto, Ranolfo governa até o final e o Eduardo vai ser... Uma avaliação política racional. Política racional em nome de um projeto que aí estava posto. E hoje, Kleber e aqueles que estão nos assistindo, eu não tenho dúvida do acerto dessa decisão, pois a polarização da eleição nacional chegou no Rio Grande, chegou mesmo com o Eduardo sendo candidato. Tanto é verdade que por 2.400 votos... Quase não foi para o segundo turno. Nós fomos para o segundo turno, ou seja, 2.400 votos numa eleição de governador do estado é praticamente nada, é 0,04%. Um governo com uma boa avaliação. Boa avaliação, com uma boa imagem. Boa imagem, com muitas entregas, mesmo ou assim, seja... Mesmo assim, quase não foi. Aí, claro, e aí se modificou no segundo turno o conceito de campanha, a estratégia de campanha, a própria militância nossa, os partidos envolvidos, embora a nossa composição partidária fosse extensa, com vários partidos importantes, a exemplo do MDB, do nosso vice-deputado estadual Gabriel Souza, hoje vice-governador eleito, mesmo assim nós não estávamos tão empenhados, era aquela coisa. E aí o segundo turno fez com que deu um choque de realidade. Deu um choque de realidade e todo mundo foi para a rua efetivamente trabalhar. Foi outra campanha Foi uma outra eleição, eu diria assim. Muito tempo que eu não via isso concretamente acontecendo no Brasil. E aqui no Rio Grande não me recordo de um outro tempo uma situação igual essa que nós vivemos, né, do primeiro para o segundo turno das eleições. Então, por todas essas razões, eu tenho convicção plena que, pelo projeto nosso, né, a escolha foi adequada, foi acertada. Também, nessa vivência que eu tive, e comentava com aquelas pessoas mais próximas do gabinete do governador, a dificuldade que deve ser, e tu passou por isso sendo chefe da Casa Civil, um governador tendo que governar e ainda sendo candidato. Eu cheguei a comentar até com algumas pessoas, alguns jornalistas, inclusive, talvez a explicação do Rio Grande do Sul nunca ter reelegido um governador possa até passar por isso aí, né? Da dificuldade da agenda de governador do estado, com entregas, fazendo efetivamente governando, e essa agenda é paralela no bom sentido, é claro, né, de candidato à reeleição. É muito difícil. Então, isso também me parece que foi um acerto nosso aí. Governador, desde essa cadeira privilegiada, né, fora toda a sua experiência anterior, olhando para o Rio Grande, né, desde essa cadeira, o que é hoje a nossa maior dor, na sua opinião, o nosso maior desafio, o principal problema do Rio Grande do Sul, e o que é a nossa principal fortaleza? Bom, eu vou começar com duas áreas que, para mim, elas têm que ter um olhar diferenciado a partir desse segundo mandato, dessa recondução do nosso governo, né? A primeira delas, a área da educação. Não tenho dúvida, e o Eduardo, o Gabriel já tem dito isso publicamente, já assumiram a área prioritária do próximo mandato, do próximo governo, vai ser educação. Nós temos aí uma deficiência histórica e até mesmo em razão do desequilíbrio fiscal do Estado. Então, instalações físicas, nós temos 2.400 escolas, quase. São 2.376, alguma coisa assim, espalhadas por todo esse Estado. O Estado sem condições nenhuma de investimento até então, né, até esse nosso governo. Como é que tu vai manter esses espaços, né? Então, esse é um grande problema. Nós temos também, eu uso uma expressão muito forte, vou utilizá-la aqui novamente, né? Nós somos golpeados
pela pandemia. Nós, que eu digo, sociedade como um todo, não nós, governo, nós, governador, governador, vice-governador, fomos golpeados pela pandemia. E a pandemia trouxe reflexos diretos da área da educação. E mais, vou dizer também, tenho dito, vou repetir novamente aqui, todos os demais reflexos econômicos, da própria saúde, é fácil aferir, é fácil medir. O da educação, eu não sei quanto tempo nós vamos levar para efetivamente saber, né, o que provocou a pandemia, provocou o estrago na educação. Então, não tenho dúvida, a educação é a primeira questão. A segunda, e aí é uma questão de Estado, não é de governo, eu há pouco dizia, né, que a agricultura, que o nosso agronegócio, que é motivo de orgulho para todos nós gaúchos, é responsável por 40% do PIB. Nós temos aí emergências climáticas que a cada vez se acentuam mais, né? A estiagem, cada vez ela acontece de maneira mais rápida e de maneira mais intensa. Então, aqui, medidas de irrigação são fundamentais. Nós não podemos, a cada ano, né? É bom rezar, que bom, eu gosto de rezar, né? Mas não podemos a cada ano estar rezando. Reza, mas faz tua parte. Reza para vir a chuva, né? Aquela coisa toda, aquela expectativa, a preocupação. Então, nós temos que ter, sim, medidas aí fortes nessa área para que a cada ano a gente não venha a sofrer com isso, com impactos negativos para toda a sociedade, né? Especialmente da questão do equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu diria que essas duas áreas elas são fundamentais para o enfrentamento do próximo governo. Vamos falar agora daquilo que deu certo. Vou pegar a questão da inovação. O Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 anos premiados, né, no ranking de competitividade do CLP, do Centro de Liderança Pública. O Rio Grande do Sul, nos últimos 2 anos, das 27 unidades federativas, é a primeira em inovação. Então, isso foi um ponto alto, um ponto forte. A realização do South Summit no ano passado, né, pela primeira vez fora da Europa, vindo para o Brasil, vindo para o Rio Grande do Sul, garantido para os próximos 5 anos a realização do South Summit no Rio Grande do Sul, inovação, tecnologia, empreendedorismo. Então, essa área, para mim, é uma das áreas que foram destaques. A outra é a área da qual eu tenho a minha origem, que é a segurança pública, né? E nós efetivamente conseguimos também grandes avanços nessa área, com o nosso projeto estruturante, transversal, o RS Seguro com os teus 3 Is, né? Integração, inteligência e investimento qualificado, que deu resultados muito bons. Nós saímos aí de uma taxa de homicídios de 29 ponto alguma coisa, homicídio por grupo de 100 mil habitantes, devemos fechar esse ano de 2022 entre 13 e 14 homicídios. Os números são impressionantes na área de segurança pública. A redução do roubo de veículos também, eu estava vendo. A redução do roubo de veículo não é... O que eu vou trazer aqui, Kleber, é um dado científico, né? Então, não é nenhuma crítica a governo anterior, longe disso. Mas é importante dizer, em 2018 nós tivemos 16 mil roubos de veículo no Rio Grande do Sul. Fechamos o ano passado com 4.800. Vamos, esse ano, fechar o roubo de veículo com 4.400, alguma coisa, 4.300. Alto ainda? Claro que é alto, né? Mas para quem já teve 16 mil, então é sinais evidentes que essa área melhorou, sim, se qualificou. E aí nós temos também, né, o programa Avançar, temos aí quase R$1 bilhão de investimento em segurança pública e sistema penitenciário. O nosso presídio, o antigo presídio central de Porto Alegre, que é motivo não de orgulho, pelo contrário, né? Temos aí uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, um presídio que tem uma capacidade de 1.350 vagas, que chegou a ter 5.500 presos, sem qualquer condição, né? É importante, aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, aquele pensamento, muitas vezes aquele pensamento médio da sociedade, de que preso tem que sofrer, ele é um pensamento equivocado. Por quê, Kleber? Nós não temos no nosso sistema legal do país
nem prisão perpétua, nem pena de morte. Então, aquele indivíduo que entrou... Um dia vai voltar. Um dia vai voltar, o efeito bumerangue, como eu digo. E ele entrou de uma maneira e vai voltar pior para o convívio em sociedade. Então, nós não prego aqui, muito longe disso, colônia de férias para preso, pelo contrário. Mas temos que ter lá um mínimo de condições para que esse indivíduo não retorne para o convívio em sociedade pior do que quando ele entrou. A sua gestão na área da segurança aqui se transformou até em referência nacional, né? Eu tenho visto interesse de outros estados para virem estudar aqui o que se fez. O senhor acha aqui que a principal explicação para o sucesso desse trabalho está nesses 3 Is aí que o senhor acabou de dizer? Está nesses 3 Is, né, que é a base do RS Seguro, está nos seus eixos, os 4 eixos, né, o de combate à criminalidade. Eu não posso pensar num programa de segurança pública que não tem o combate à criminalidade, mas o eixo 2, que é o eixo da prevenção, que é o eixo mais transversal de todos, que é o dar uma perspectiva de futuro ao adolescente, ao jovem, né? O eixo 3, da qualificação do atendimento ao cidadão quando procura a segurança pública, e, por fim, o eixo 4, que já falei um pouco dele, do sistema prisional. Uma outra questão importante é a governança desse projeto. Quando nós lançamos o RS Seguro, nós fizemos um estudo, e aí é um trabalho feito em cima de evidências científicas, um estudo da criminalidade no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. O que esse estudo, que é a radiografia do crime no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, esse estudo apontou, e nós sabemos todos, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, 75% das mortes violentas, dos homicídios, aconteceram em 23 municípios. 91% do roubo de veículo no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos aconteceu em 23 municípios. Ou seja, nós fizemos um recorte para fazer um enfrentamento diferenciado nesses municípios. E aí se conseguiu, sim, nessa redução. Eu pego o exemplo do roubo de veículo. Nós temos 497 municípios, 91% aconteceu em 23. O restante, os outros 9 aconteceram em 470. Muito concentrado. É o estudo mesmo do movimento do crime. É o estudo do movimento do crime e aí a governança, né? Todos os meses tem reunião em 4 instâncias e medindo, aferindo por que cresceu determinado indicador, reduziu bem, se destacou, vai trazer a esse grupo, daí a última instância de reunião de governança é o A1, presidido pelo governador do estado. Aí vem determinado município A, se destacou. Por que se destacou? Fizemos isso. Aquela boa prática. Um compartilhamento. E aí tem os que se destacaram negativamente, que nós chamamos como ponto de atenção. Uhum. Aí vem a representação daquele município, o comandante da brigada, o delegado de polícia, a guarda municipal, a SUSEP, enfim. O que aconteceu? Por que esse mesmo município B... olhar de lupa foi mesmo. O olhar de lupa, né? Por que esse município teve esse comportamento? Por isso. E o que vocês estão planejando para o mês presente e para frente para que isso não ocorra novamente? É governança. Governança. Então, realmente, esse projeto é um projeto que se destacou nacionalmente. Essa semana ainda eu estava numa reunião do Fórum de Governadores em Brasília e o vice-governador do Distrito Federal ainda me dizia: governador Ranolfo, o seu trabalho na Secretaria de Segurança é fenomenal, porque esses dados, ou seja, isso acabou, né, se transmitindo para o resto do país e é esses dados positivos que fazem com que chame a atenção das demais unidades federativas do Brasil a questão da nossa segurança. Governador, deixa eu convidar os ouvintes da Rádio Bandeirantes para seguirem conosco nas redes sociais. Só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Nós vamos ter mais um momento aqui com o governador. E quem não puder, nos encontramos de novo no próximo sábado. Bom final de semana. Prosseguindo, governador, o avançar, né? Avançou? Deu para avançar muita coisa? O avançar, e aí, Kleber, nós temos ali 6,5 bilhões de reais de investimento em todas as áreas.
Eu vou chamar atenção para algumas áreas, já falei da segurança. Vou falar de logística e transporte. Se eu pegar os últimos 10 anos, o Rio Grande do Sul investiu, em média, em estradas, 150 milhões de reais ano. O nosso avançar na logística e transporte é 1/3 de todo o valor. São 2,2 bilhões de reais. Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico. Um dos grandes temas de debate da nossa eleição lá em 2018 era exatamente o número de municípios sem acesso asfáltico. Nós temos 497 municípios. Na eleição de 2018... Esse projeto de convênios foi muito bom, muito né? bom. O Pavimenta, que Pavimenta chama. também. 62... Que deixa o município dizer o que ele quer, né? Ele quer. 62 municípios sem acesso asfáltico. Eu concluo o mandato com 45 deles, ou concluídos ou em fase de conclusão, ficando 18 para o próximo governo. Não tenho dúvida, né, que o próximo governo, em 2 anos, terá condições de terminar com essa história de municípios sem acesso asfáltico. Então, é um exemplo positivo. Dos 6,5 bilhões, nós vamos deixar executados no nosso governo entre 4,8 e 4,9. Tu sabe, já foi chefe da Casa Civil, trabalhou na área pública. O que é deixar executado é pronto, pago, inclusive. Sim. O restante, 1 bilhão, 1,5, 1,6 bilhões de reais, vai ficar o dinheiro guardado em caixa para que o próximo governo consiga fazer a execução no próximo ano. Ou seja, tudo aquilo que foi anunciado vai ser entregue. Isso é bom porque sempre que se anuncia investimentos, cifras, né? O Avançar foi muito isso, né? Eram anúncios de investimento. Sempre dá uma paura, como diz o italiano, de que aquilo vá virar entrega, né? E vocês conseguiram materializar grande parte disso que o senhor está dizendo aqui para nós. Tu trouxe um dado, que é um dado muito interessante, a questão do Pavimenta, né? O convênio com o município, o Pavimenta foi assim, a área do turismo foi assim, também. E a área da secretária Letícia Boll, né, que é a Secretaria de Esporte e Lazer, também foi dessa forma. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Nós conveniamos com 494. Aí o município executa. E o município anda mais rápido, mais barato. E o município sabe qual é a obra mais importante para ele. Quem faz a eleição da obra é o próprio município. É o prefeito, né? Lá que sabe, os vereadores. A sua equipe que foi eleito para isso. Né? Então, efetivamente, o avançar nessa questão do conveniamento com os municípios foi excelente. A Soraya Hanna, minha sócia na Critério, ela conta uma historinha que é bem boa de um governo que ela atendeu, que entregava ginásios, né? Aí fui lá num município pequeno, na inauguração, todo mundo faceiro e tal. O prefeito não tão faceiro, que sobrava lugar no ginásio para uma população tão pequena. E aí disse que chegaram, o que houve, prefeito? Não, ótimo, o ginásio, estou fazendo, mas eu queria o pontilhão, que liga a linha 20 à linha 22 lá no interior. Então, para ele era o pontilhão, não era o ginásio, né? Um pouco as decisões tomadas de longe, às vezes, não... Esse exemplo que tu traz aqui, concreto, e narrado aí pela Soraya, né? É muito verdadeiro e é exatamente isso. Quem tem que fazer a escolha, a eleição, qual é a obra importante lá na ponta, no município, é o próprio município. E o prefeito, a sua equipe foram eleitos exatamente para fazer essa representação. Então, esse conveniamento efetivamente foi muito bom. Governador, dá só um panorama para nós das concessões. Vamos falar aqui de 3, para o senhor dar um panorama. Jardim Botânico, Cais Mauá e a privatização da Corsã. Nos dá um panorama de como estão esses 3 assuntos, por gentileza. Bom, vou começar pelo Cais Mauá. Cais Mauá, nós tivemos a formatação, sempre o BNDES foi o nosso parceiro aí na modelagem. O Cais Mauá não tivemos nenhuma empresa que se habilitou para privatizar aí, né, ter a concessão do Cais Mauá. Eu lamento muito, eu tinha uma esperança muito forte no Cais Mauá. O embarcadeiro já deu uma outra visão do que pode ser o Cais Mauá, não só para os porto-alegrenses, mas para os gaúchos como um todo, né? Vão ter que ajustar o projeto ainda. Tem que ajustar o projeto. Para gerar apetite financeiro. Claro, também num momento importante se dizer, concessões de privatizações têm que ser nos 2 primeiros anos de governo. Aprendi isso aí durante o nosso governo, né? Deixar para o ano final, tem as eleições, tem as dificuldades novo governo nacional. Novo governo nacional.
Então, uma série de fatores que acabam influenciando. Então, o Cais Mauá não tivemos. O Jardim Botânico nós temos já marcado, aprazado o leilão. Estamos a alguns dias dele ainda, não sei se vai sair ou não, mas a expectativa é positiva. E a Corsã, da mesma forma, nós temos aí uma medida a judicial data do leilão, trancou, e né? temos uma medida judicial Que acontece, que né? acontece, muito normal nas privatizações aqui no Estado, e essa medida judicial impedindo o leilão da Corsã, nós já ingressamos, né? Estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a isso. Certo. Governador, para ir nos encaminhando, eu sei que o senhor tem agenda, é a primeira vez que a gente está vivendo uma transição de mandato por dentro, né? Um governo reeleito. O senhor escreveu num artigo aí que isso sinaliza uma maturidade política no Rio Grande do Sul, uma estabilidade política. É um sinal disso mesmo? Sem dúvida alguma, é um sinal disso. Tanto é verdade isso que é a primeira vez que nós reelegemos não só um governador, reelegemos um projeto. Eu vou fazer uma breve retrospectiva, uma retrospectiva concreta daquilo que aconteceu, sem fazer qualquer análise política. Quem é o primeiro governador da redemocratização? O Jair Soares, né? A época do PDS, acho que que vinha do momento do bipartidarismo, da antiga arena, né? Aí o Jair Soares sai, quem é que entra? Pedro Simon, do MDB. Ou seja, de um outro campo ideológico totalmente diferente, e aqui não vai nenhuma crítica a um ou a outro. Sai o Pedro Simon, quem é que ingressa? A esquerda da época, que era o PDT, na pessoa do Alceu Colares. Alceu Colares sai, entra Antônio Brito, do MDB. Brito, é verdade. Também. Vai e vem. Vai e vem. Aí o pêndulo. Brito, mais ainda, o Brito sai, perde a eleição para o Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores. Histórica lá, né? Histórica. Aí o Olívio não é candidato. Um governo aprovadíssimo que perdeu e que ganhou no primeiro turno. Isso, incrível. Aquela eleição é incrível. Pequena. Mas ele chegava a ter índices de mais de 60%, 70% de aprovação. E perdeu a eleição. Aí o Olívio não é candidato, Tarso é o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o Rigoto, do MDB, ganha a eleição. Aí Rigoto acaba aí até mais próximo do ponto de vista ideológico falando. Aí Ieda Cruzes acaba sendo sucedida pelo Tarso Genro. Pêndulo de novo. Pelo Sartori. Aí o Sartori também não há essa discrepância mais próximo do campo ideológico do Eduardo Leite, né? Ou seja, no meu modo de ver, talvez a explicação, né, para o Rio Grande seja esse eletrocardiograma, esse vai e vem, não tendo uma continuidade, né, nos projetos políticos. E a gente sabe que, em regra, quando isso acontece, tudo que um governo anterior fez é guardado, né, numa gaveta, se recomeça a parte do zero novamente. Aí daqui 4 anos acontece a mesma coisa. Então, sem dúvida, é uma maturidade e um momento jamais experimentado, ao menos nos últimos tempos, pela sociedade gaúcha. Maravilha. E o que o senhor vai fazer nesses 15 dias aí que ainda lhe faltam nesse cargo e nessa experiência, governador? Bom, eu quero concluir, né? Temos aí essas privatizações pela frente, quero governar até o último instante, o que me move é concluir o mandato bem concluído, de uma certa forma assessorando no sentido de colaborando com o governo eleito, o Eduardo e Gabriel, no sentido até das escolhas, né, dos novos secretários, daqueles que irão compor o novo governo, ou aqueles que estão no nosso governo e continuarão em algumas pastas, enfim, é a forma, né, da gente fazer essa transição da maneira mais madura possível. Também é importante aproveitar esse momento para dizer, nós remetemos à Assembleia Legislativa, está para ser votado nos próximos dias, uma reformulação administrativa, mas o importante, Kleber, é que dentro dessa reformulação há a previsão também da transição entre governos. A estrutura que um governo vai ter que ter. Então, se acontecer, depois
dessas rupturas, né? Sai um governo de uma linha, entra tem uma outro. Forma. Tem uma forma ali, sim, está dentro de um dos projetos, o projeto principal também, né? Que o governo federal já tem, né? Que o governo federal já tem, exatamente. A obrigação, né, dessa transição se dá de forma republicana. E as suas futuras missões, governador? Está pensando? Já decidiu? Como é que está isso? Eu estou ainda naquela fase de reflexão a respeito de que vou fazer, se continuo diretamente ligado ao governo, ao centro-governo. É claro que estou à disposição da sociedade gaúcha, estarei à disposição do governo Eduardo e Gabriel, mas não sei se ali, direto na linha de frente, compondo o secretariado. Então, não temos ainda decisão sobre isso, temos conversado muito sobre isso. Eu vejo assim que talvez o Ranolfo esteja precisando de novos desafios. Eu já meio que concluí, né, a questão da segurança pública, o ciclo da segurança, agora o ciclo que muito me dignifica, que foi uma honra para mim de ter sido governador. Quem sabe novos desafios aí para que efetivamente a gente tenha condições de conduzir mais e melhor. A pista é novos desafios. Vamos ver o que vai ser. Governador, e por fim, o senhor vem de uma carreira consolidada como policial, concursado. O que lhe move, o que lhe moveu e o que lhe move na política? Qual é essa entrega para além de fazer? O que lhe move nesse campo? Aqui talvez alguma coisa que se comunique também, não só isso, é claro, com esse momento que eu vivencio agora. Quando eu concluo minha missão dentro da Polícia Civil, chegando no mais alto cargo da polícia, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, durante 4 anos, durante todo um governo, presidindo o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil do Brasil, eu necessitava naquele momento de novos desafios, e foi exatamente o que acabou me levando para a política, né? Então, o motivo lá atrás foi isso, e o motivo hoje, além dos novos desafios, é também as entregas, né? Eu aprendi que tu pode fazer a diferença, é na política que tu faz a diferença efetivamente na vida das pessoas, com entregas de políticas públicas importantes, né? É a maneira assim de tu efetivamente tocar na vida das pessoas. Então isso é o que me motiva, né? É que me levou à vida política partidária. É o famoso bem comum. Bem né? comum, bem comum. O senhor traduziu aí de um jeito mais fácil um conceito antigo e atualíssimo, né? Bem comum. Governador, suas palavras finais aí, falando com os gaúchos, né? Eu sei que o senhor vai ter o discurso de despedida e tal. O senhor foi o governador de todos os gaúchos, né? E estamos virando o ano, chegando o Natal. Eu queria dar a oportunidade para o senhor deixar uma mensagem para quem nos ouve e nos vê. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer, né, a compreensão de todos durante aí o momento que fiquei como governador do estado do Rio Grande do Sul, deixar mais uma vez dito para todos vocês que foi uma honra ser governador do estado do Rio Grande do Sul, chegar ao posto máximo do estado. Me dediquei muito, né, para fazer uma série de entregas. Peço escusas se algumas questões a gente não conseguiu avançar como gostaria de ter avançado, né, mas fizemos o máximo que era possível. Quero também aproveitar esse momento, nós estamos aí no final do ano, desejar a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, um feliz Natal. Final de ano é um momento em que a gente conclui um ciclo que costumeiramente é o momento de fazer os balanços, né, da vida pessoal, da vida profissional, de projeções de futuro. Então, desejar a todos, né, um 2023 de muita saúde. Nós aprendemos com a pandemia que saúde efetivamente é muito importante e de muitas realizações pessoais e profissionais a todos. Obrigado, governador. Que Deus lhe abençoe, o senhor, sua família. Muito bem. E nós aqui voltamos no próximo sábado com mais uma edição. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, na equipe técnica de Van Rosa e Maicon Hirschensen, sob a coordenação da Critério, Resultado e Opinião Pública. Bom final de semana e até lá! Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.